Olá, bom dia a todos. Vamos começar agora um novo webinar desse conjunto de apresentações que a gente vem fazendo sobre ofertas da imagem que tem a ver com a linha de serviços de dados, conteúdo, a maneira com que a gente pode organizar melhor os nossos dados, ter dados de qualidade, buscando sempre a visão de negócio, buscando sempre a tomada de decisão. No webinar de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a ID, que é a infraestrutura de dados. Eu sou Júlio, sou gestor de conteúdo geográfico da imagem e a gente vai conversar um pouco sobre a relevância de ter a organização da casa, né, a organização dos dados, a organização de um dos nossos principais ativos dentro das organizações, que são os dados que a gente utiliza para tomada de decisão. E como que a imagem pode suportar, pode te ajudar a ter a melhor organização destes dados para tomada de decisão. Espero que a gente consiga conversar aqui nos próximos 40, 45 minutos. Fiquem à vontade para fazer perguntas durante o webinar. Tem uma equipe de apoio que consegue respondendo em tempo, né, durante a nossa conversa. E ao final eu abro um momento para a gente esclarecer algumas dúvidas, enfim. Tá? Uma coisa importante para a gente começar conversando aqui, e eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso, qual é o contexto, a relevância para a gente conseguir fazer a noção de gestão da informação. Quando eu vou pensar em gestão da informação, a gente vive um momento diferente, um momento contemporâneo, que é a noção de Big Data. Tem uma frase, né? Essa frase ela repercute no meio de quem trabalha com grande volume de dados, que fala, né, essa é uma brincadeira que fazem, né, que Big Data é igual sexo na adolescência. Muita gente diz que faz, pouca gente de fato conhece, todo mundo acha que o outro já faz e que está atrás, mas no final todo mundo tem dúvida. Essa é uma frase já famosa aí para se falar de Big Data. Eu queria aqui trazer essa mesma perspectiva para um outro olhar que isso não é mais tanta novidade. A gente já tem aí alguns anos de implementação de gestão de informação, o volume crescente de dados. Eu vou mostrar aqui agora, isso aqui é uma pesquisa feita pela revista Valor, que, que fez essa pergunta, né? Como que os executivos percebem o valor do Big Data? E com isso eu vou iniciar a problematização do nosso webinar de hoje, tá? Preparando essa noção de Big Data para a resposta com a infraestrutura de dados espaciais. Então, primeira coisa, essa é uma pesquisa recente, a gente está falando aí do final do ano passado, e é a pergunta, o que pensam os executivos sobre o valor do Big Data? 82% consideram o Big Data uma fonte significativa de valor. Então, eu estou dizendo que há um crédito no meu dado. O meu volume de dados, ele tem uma noção de ativo para a minha empresa. Tá? É um número significativo, 82%. 89% dos executivos, eles consideram o Big Data muito importante para a estratégia da empresa. Os rumos que a empresa vai tomar são pautados na capacidade dela de entender o grande volume de dados que ela gera, que ela movimenta, ou que ela precisa ler, que estão disponíveis. Também, 89% consideram o Big Data fundamental para desenvolver novos produtos e serviços. Então,
Eu estou dizendo que eu preciso me posicionar no mercado, entendendo a atualização do meu portfólio para a linha do que eu tenho como produto e para serviço. E se eu conseguir interpretar essa grande quantidade de dados, eu me posiciono melhor. Um número, então, também muito significativo, né? 90% considera o Big Data indispensável para atrair e reter clientes. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu começo a monitorar o comportamento dos meus atuais clientes, como que eles consomem, o que eles gostam, o que eles, como eles interagem com os meus produtos, com a minha empresa, com a minha organização, com o meu nível de governo, e como que eles gostariam de ser tratados para que eu consiga atender aqueles que não são os meus clientes. Então, eu preciso pensar um pouco como que eu vou conseguir reter os meus clientes e também expandir. E 94%, né, dos executivos considera que assim, é muito significativo eu ter a identificação de novas fontes de receitas com o Big Data. Tá? Então, eu percebo que se eu precisar reposicionar o meu produto, reposicionar a minha empresa, fazer uma nova atuação no mercado, eu preciso identificar essas novas oportunidades através do Big Data, além dele próprio ser uma dessas fontes. Tá? Então, aqui fica uma discussão interessante para a gente ter. Bom, na evolução dessa escada aí, da percepção dos executivos sobre Big Data, eu só posso, ao final, dizer que eu não sei vocês, mas eu cada vez mais sou apaixonado por esse tema, por esse estudo, ou pelo que ele é na essência. É um item de valor, estratégico para as empresas, fundamental para desenvolver novos produtos e serviços, atraindo e retendo clientes e onde eu consiga trazer novas fontes de receitas. Bom, se eu estou falando disso, eu estou querendo trazer aqui um conceito que algumas pessoas já conhecem, né, que é os 5 Vs do Big Data. Quando eu estou falando de 5 Vs, que é a minha coluna da esquerda aí, volume, variedade, velocidade, veracidade, valor, eu quero trazer um novo olhar para esses Vs. Os aspectos positivos. O volume de dado para tomada de informação. Né? Você tem ali todas as informações disponíveis. Você tem ali uma quantidade que não se desperdiça ou não se perde nenhum dado que você tem. Então está ali toda a informação. O ponto de atenção para essa questão, aí eu vou ler a linha volume, é se eu não estou me afogando nesses dados. Os dados gerados, a quantidade de informação gerada é muito maior do que a minha capacidade de leitura. Então, é necessário fazer a pergunta: qual é a sua estrutura para armazenar essa quantidade quase que infindável de volume de dados? Quando eu falo de variedade, aí eu estou falando da pluralidade das informações, não ter as informações para um único segmento ou um único olhar sobre alguns dados, é um ponto positivo. Eu tenho que tomar cuidado com um ponto de atenção aí, que é trabalhar num ambiente caótico. Eu não conseguir fazer as correlações, as variáveis me parecerem serem desconexas, eu não conseguir identificar os padrões. Vocês fazem essa pergunta para os aspectos de variedade, que é a classificação e agrupamento dos dados?
Se eu estiver falando da velocidade da informação, que está ligado ao aspecto do dinamismo, eu conseguir ter as informações no menor tempo possível e cada vez mais querer consumir essas informações mais rápidas, cuidado para o anacronismo das informações. Se eu não tenho certeza da minha temporalidade do dado, eu posso estar baseado em algumas informações de ontem, de hoje, buscando análises com informações de 3 anos atrás. Porque eu recebo tantos dados atuais que eu posso acabar perdendo um pouco a noção de data das minhas informações. Então, se vocês estão preparados para trabalhar com dados em tempo real e correlacionar esses dados em tempo real com o histórico de dados que vocês têm, quando eu falo da veracidade da informação, é eu ter confiança sobre ela. E quando eu estou falando sobre confiança da informação, vocês conseguem entender o perigo de ter dados incorretos? Eu hoje passo a ter tanta certeza de que aquele dado que chega até mim é um dado que eu vou usar para tomada de decisão. Quem acredita esse dado? As informações que são consumidas hoje, quem dá a chancela para ele? Vocês conhecem a pergunta a ser feita? Vocês conhecem a origem do dado? A autoria? E quais são as principais características do dado? Aqui a gente está falando de alguns elementos importantíssimos para o conceito de infraestrutura de dados espaciais, que são os metadados. E quando eu falo de valor, eu preciso entender valor como um ativo, e esse ativo ele é para tomada de decisão. Só que não confundam a posição onde está o valor. O valor não está no dado, está na informação. Dado vale menos do que informação. Eu preciso transformar esse dado. Então, as informações que vocês usam, os dados que vocês usam, eles estão sendo tratados para estar no cerne das decisões que a sua organização toma? Bom, quando eu digo isso, eu estou querendo trazer uma reflexão, né, de que não necessariamente as 5 características do Big Data têm lados só positivos. Eu tenho que fazer essas reflexões, senão eu acabo entrando em uma armadilha para lidar com esses dados. Bom, um aspecto importante é que, e eu vou trazer isso aqui agora para a argumentação nossa, é como se existisse um sexto V. Esse sexto V é voltado para posição, para localização, para uma palavra em inglês aí, venue, que é o local onde o evento acontece. Quando eu estou falando disso, eu estou querendo que vocês pensem que nenhum dado, nenhum fenômeno, nenhuma informação acontece no vácuo. Elas precisam também acontecer em algum lugar do espaço. Então, fiquem atentos para isso. Tá? Como transformar todas essas informações em algo geográfico, em algo espacial? Bom, se o caráter espacial é importante, algumas dessas perguntas têm que ser respondidas. Primeiro, onde estão os meus dados? Né? A gente tem que pensar de maneira na minha capacidade de organizar as minhas informações. Então eu queria que vocês pensassem, estes dados são confiáveis? Qual é a origem e formato dos meus dados? Existe padronização nesses dados de acesso e publicação? Bom, se vocês não têm essas perguntas, está acontecendo alguma coisa já de errado na gestão desse dado, porque ela é contínua. Né? Tem mais, existem mais questionamentos para a gente pensar. Né?
como que eu posso conseguir trazer parceiros internos ou externos para o dado? A lei de transparência pública hoje, a lei 666, que já acontece no nível federal, ela vai ser transbordada para quais outros níveis de governo? Como eu devo me posicionar a partir dessa orientação de dar transparência aos dados públicos? Eu tenho infraestrutura de TI para atender esses projetos de organização de dados? Eu tenho uma plataforma GIS para consumir esses dados, para fazer esse gerenciamento? Eu tenho uma equipe capacitada para fazer isso? Esse não é o meu core. Como eu faço para conseguir tomar decisões precisando de uma equipe multidisciplinar? Bom, quando eu digo tudo isso, eu estou posicionando aqui a imagem como uma empresa que há 30 anos se preocupa com a gestão da informação espacial. E a plataforma ArcGIS é a ferramenta, é o ambiente, tem a estrutura, tem as credenciais para fazer toda essa gestão para cada linha de vertical, para cada segmento de atuação. Então, se você é da linha de governo, seja federal, estadual, municipal, atua com agronegócio, segurança pública, saneamento, enfim, vocês, toda organização, toda empresa precisa de ter uma gestão dos seus dados. Então, quando a gente conversa para entender qual é o papel dessa organização dos conteúdos, eu estou falando da necessidade primária, básica das empresas de ter saber a origem, onde estão, o compartilhar dos seus dados. Hoje, a imagem tem um posicionamento muito claro de que não existe tomada de decisão que não consuma conteúdo, que não consuma dado, que não entenda o fenômeno onde determinados negócios acontecem, a localização desses fenômenos. Então a gente tem 3 macro áreas de atuação. Os nossos produtos, eu já fiz alguns webinars sobre alguns desses produtos, que é o StreetBase, a nossa base de arruamento para navegação, o Galileu, nossa oferta de geocodificação que trata os dados. Em breve a gente vai fazer uma campanha sobre as imagens de satélites Y3 e a estação virtual, que também pode ser consumida como um serviço. Tá? A nossa oferta para governança de dados, a gente consegue organizar, gerenciar, dar consultoria para mapeamento e desenvolver produtos cartográficos para os clientes. Enfim, há um conjunto de atuações. Esse item que está no centro aí da interseção dos 3 círculos, que são dados disponíveis na nuvem. Isso é o compromisso da imagem de fazer com que todos os dados gerados por nós possam ser consumidos como um serviço. Mas, especificamente, esse webinar eu vou detalhar a nossa oferta, o item do nosso portfólio, que é a gestão de informações, que como referência a IDE, essa infraestrutura de dados espaciais, e quando a gente fala da vertical de governo federal, já é uma frente que a imagem é pioneira nessa oferta também, ela tem estruturado uma infraestrutura, se conectar à infraestrutura nacional de dados espaciais, fazer com que os órgãos da esfera federal possam ser um nó da Indy. Tá? Então aqui eu estou dizendo que essa gestão da informação ela é fundamental para que a gente consiga fazer rodar o ciclo da inteligência geográfica. Tá? Esse ciclo da inteligência geográfica, ele passa
para além da minha capacidade de espacializar o fenômeno, que precisa ser coletado, armazenado, visualizado, habilitando e desabilitando camadas, serem feitas as integrações com buscas espaciais, perguntas feitas ao mapa, o tratamento estatístico quantitativo adequado a estes dados e a minha capacidade de correlacionar esse conjunto de informações para gerar dados que não existiam anteriormente. E aí eu entro no meu aspecto de modelagem, identificando padrões, compreendendo o fenômeno e projetando cenário. A figura do lado do iceberg mostra que todo mundo quer atuar no nível de projetar cenários, né? O nível de identificar o padrão para a tomada de decisão. Não vamos esquecer que existe um iceberg de ações, estruturas, condições que precisam ser pensadas antes. É como se eu tivesse que organizar a minha casa, dar o tratamento ao meu dado de maneira satisfatória para que eu consiga, sim, chegar naquele nível de tomada de decisão. Fazendo um paralelo aí com a pirâmide do conhecimento, eu preciso entender e partir do princípio de que a minha grande quantidade de dados precisa ser transformada em informação, essa informação em conhecimento, esse conhecimento em inteligência para que eu consiga tomar decisão. Então, aqui eu tenho um certo parâmetro com a minha necessidade de dar o valor para a organização dos meus dados. Quando eu falo de capacidade de responder perguntas ou de tomada de decisões, eu posso gastar muito tempo pensando nos meus dados, principalmente se eles não estão organizados, se não há um padrão, se eu dependo de pessoas que são especializadas em determinadas etapas dentro da organização desse dado. A pessoa sai de férias, é um jeito personalizado de organização daqueles dados, eu fico refém de tempo para tomada de decisão. Se eu organizar a minha casa, se eu sair de um ambiente caótico para um ambiente mais sistematizado e eu conseguir dar um padrão para a minha gestão de dados, eu ganho tempo, eu ganho em qualidade, eu ganho na segurança da informação e eu consigo dedicar um momento mais adequado para a tomada de decisões, para as análises que eu preciso fazer. É lógico que um conjunto de ações ou de decisões que a gente toma surgem de imprevistos, surgem de repente. Nesse contexto, então, se eu precisar tomar uma decisão no espaço de tempo menor, por favor, não comprometam o tempo de acesso, consumo e gestão dos dados que vocês têm. Aqui é um exemplo simples, a metáfora com o ambiente de guerra. Se na hora de alguma decisão de curto prazo, emergencial, num ambiente de guerra, você aí sim for tentar saber onde estão as informações para a rota de fuga, quais são as características do terreno onde eu estou, quais são mesmo as características ou o atual estágio da minha tropa. Se nessa hora você precisar acessar as informações, desculpa, você já perdeu a batalha. As informações têm que estar tratadas, monitoradas em suas mãos o tempo todo, para que você consiga tomar as decisões mais ágeis. Quando eu falo isso, eu estou falando que é normal as organizações dedicarem mais tempo e mais investimento em tecnologias, nas aplicações e utilizações dessas tecnologias, na compra e aquisição de dados. Eu vou dar um único exemplo que pode ser replicado em outros aqui. Imagem de satélite, por exemplo, o que há de aquisição de imagem, as pessoas acabam tendo dentro de esferas de governo, secretarias diferentes, pastas diferentes, comprando as mesmas imagens. Eu tenho um dado sendo trabalhado por um setor
uma secretaria de saúde, por exemplo, tendo um mapeamento sendo feito, um levantamento, e a arrecadação também fazendo o mesmo levantamento, as corporações tendo sobreposição, o acúmulo de dados que eles não conseguem usar, porque investe-se pouco na governança destes dados. Eu preciso pensar no acesso, na disponibilidade, na aplicabilidade desse meu dado. É diferencial, chega a ser uma necessidade competitiva na atual conjuntura de mercado, eu ter uma excelente governança dos meus dados. Quando eu digo isso, eu estou trazendo aqui uma provocação e queria que vocês me dissessem, hoje, vamos fazer uma enquete aqui nesse momento, hoje, a sua organização possui a visão de que o conjunto de dados são insumos de grande valor? Não, a organização não tem essa percepção. Somente o nível de diretoria, somente o nível gerencial, os níveis executivos, né, os de diretoria e os gerenciais, ou todos os níveis. Tá? Isso aqui é importante. Façam a votação aí. Daqui a pouco a gente divulga o resultado dessa enquete. Isso aqui é um termômetro, né? A gente acaba que olha para a audiência, como que eles estão pensando, qual que é a realidade dentro das organizações. Vamos ver agora aqui, a gente está caminhando para quase, interessante que quase 80% dos votantes estão dizendo a opinião. Ok, vamos lá, vamos ver o que surgiu de resultado para a gente aí. Legal. Olha só. Eu tenho aqui um equilíbrio entre 23% de que as organizações não consideram o dado como um insumo de grande valor. Se essa é uma realidade dentro da sua organização, ou você percebe isso da sua experiência de mercado, essas empresas que estão aí representadas nesses 23% precisam refletir um pouco mais sobre os impactos de não gerenciar as informações que tem e a capacidade de tomar decisões com as informações que estão disponíveis no mundo, no mercado. Mas, em compensação, engraçado ter uma percepção aí de que 7% ali somente o nível de diretoria. Né? Normalmente, o nível executivos, né? Os níveis de alta decisão da empresa consomem muito desses dados. E ok, ele depois equilibra ali somente o nível gerencial, nível executivo e gerencial em todos os níveis. Tá? Então, considerando as 3 últimas respostas aí, de que há uma percepção relevante, né? Mas dentro das organizações para a gestão desse dado. Ok. Guardem essa informação para o que a gente vai seguir agora. Tá? Bom, deixa eu tentar explicar um pouco quais são os elementos que compõem uma IDE. Por quê? Quando a gente está falando de uma infraestrutura de dados espaciais, a gente está falando de um conjunto de alguns pilares. Um deles é o nível de pessoas. Uma IDE é feita por sujeitos ativos que precisam se engajar, porque elas são os usuários e, ao mesmo tempo, os provedores destes dados. São essas pessoas que têm que ter a cultura interna e a cultura organizacional de criar e compartilhar dados. Essas equipes
elas acabam sendo as principais fomentadoras da integração do compartilhamento. Essa postura, essa atitude pautada nas pessoas precisa ser suportada por um aspecto tecnológico. Eu preciso ter os parâmetros tecnológicos de armazenamento dessa grande quantidade de dados, conseguir fazer a distribuição, que é o compartilhamento dessas informações, e também conseguir ser um consumidor desses dados. Então, como que eu abro esse portal de disponibilizar, lógico que eu consigo ter as etapas de proteção, níveis de acesso, mas também consumir essas informações que cada vez mais são disponíveis nas esferas de governo, nas empresas, enfim. Para isso tudo acontecer, eu preciso estar atento a um conjunto de normas, padrões. Existem aspectos que servem como referência metodológica para a organização de todos estes dados. Então, a modelagem de dados, a criação de metadados, ter a interoperabilidade dessas informações, é preciso estar norteado por discussões que já acontecem há algumas décadas já para esse compartilhamento. Quem hoje consegue garantir que as informações produzidas, compartilhadas e consumidas estão na mesma referência ou dentro de uma referência validada? E para isso, muitas vezes é preciso, e é um item importantíssimo, fazer os arranjos institucionais. Eu preciso criar políticas de implementação. É preciso ter um nível estratégico de tomada de decisão para que eu saia do ambiente seccionado e vá para um ambiente de integração. É necessário que haja a quebra de silos. Isso parte de uma estrutura, de uma decisão nos altos níveis de empresa. O que une todos esses elementos aí é o dado. É a necessidade de transformar esses dados em informações. Se estes são os elementos, os pilares que compõem uma infraestrutura de dados espaciais, qual é a posição da imagem quanto a essa necessidade de governança de dados espaciais? Eu queria dizer que a posição aqui ela é atendida em diferentes aspectos, tanto tecnológico, quanto a capacitação. A gente está falando dessa capacitação dos sujeitos lá, aquelas pessoas que são os agentes principais dentro de uma implementação de IDE, e a necessidade de dar o suporte tecnológico, o implemento de técnicas adequadas, as questões de consultoria, porque a gente está falando de legislações, de quais são o compartilhamento de boas práticas para aquelas arranjos institucionais. Então, vamos lá. Primeira coisa, a plataforma ArcGIS é uma referência para ser realizado a governança de dados. A gente está falando da capacidade de produção, publicação e preenchimento de metadados. A capacidade de atualização, de dar dinamismo a essas informações em tempo real, com todos os potenciais ou a maneira amigável com que esses dados podem ser visualizados. É importante também a gente falar da transferência de conhecimento. Uma vez implementado uma infraestrutura de dados espaciais, as empresas, as organizações precisam entender qual é o papel delas, como que elas atuam. Então a imagem consegue fornecer um treinamento adequado para a sua realidade. Só para dizer, eu vou mostrar alguns exemplos um pouco mais à frente, e é normal, isso tem acontecido em algumas conversas que eu tenho tido com alguns gestores, que eu estou anos-luz de ter isso,
como que eu vou conseguir um dia chegar nesse nível? É um investimento de longo prazo, eu preciso mudar? Não. Você pode iniciar o processo agora, a gente executa o início desse trabalho com resultados em questões de poucas semanas, mas você começa a treinar, a capacitar e a dar uma emancipação para a sua equipe, porque eles conseguem, com um treinamento, com uma capacitação, para o seu nível de entendimento da sua organização, ter autonomia. Se vocês já têm a prática, já estão em um nível intermediário e querem avançar, ok, a gente customiza um treinamento para a sua realidade. E a parte de suporte, em algum momento da implementação ou depois de instalado, ficou uma dúvida, aqui vocês têm o suporte tanto tecnológico quanto suporte para a linha de carga do dado, práticas necessárias para a gestão dessa informação, quais são os parâmetros que precisariam estar melhor entendidos e não estão, vocês terem um suporte a essa informação. Tá? Não percam essa noção de que conseguimos apoiar em todos os momentos. Quando a gente está falando da capacidade da imagem de atuar nessa oferta de infraestrutura de dados espaciais, isso é um contexto global. A OGC ela é a responsável pela o grande movimento de compartilhamento de dados, de padronização de dados estarem disponíveis de maneira compartilhada, mas ela tem o apoio de um conjunto de organizações, pessoas e empresas. A Esri, ela é signatária das práticas da OGC, ela é um dos principais incentivadores da OGC. Né? A capacidade de trabalhar com a infraestrutura de dados espaciais tem exemplos globais que devem ser inspiradores para nós. Tem um exemplo da União Europeia que tem o desenvolvimento de uma aplicação já totalmente adaptada, organizada, funcionando para a gestão de dados que rodam em cima da plataforma ArcGIS. A gente tem uma perspectiva de que todos os dados são fundamentais, não se perde pela característica do dado a necessidade de gerir. Então a plataforma ArcGIS lê, disponibiliza e entende o valor dos diferentes tipos de dados, que é uma das práticas da OGC. A imagem também tem um histórico muito próximo desta realidade dentro do Brasil. Eu vim falando dessa estrutura de dados espaciais, esse movimento global. O governo brasileiro, hoje com uma iniciativa que é liderada pelo Ministério do Planejamento, mas tem o apoio ou a participação de dezenas de órgãos da esfera pública, tem como norteador a INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. A gente tem, então, desde o decreto, que é de 2008, até a evolução das etapas do comitê da CONCAR, a imagem, quando ela dedica um setor especificamente para a gestão de dados, a nossa referência ou participação das discussões dentro da CONCAR, as capacitações que fazemos, inclusive a implementação de IDEs, um exemplo que eu vou falar um pouco mais à frente, do Ministério dos Transportes, e a oferta nossa para ser ArcGIS para a INDE, que é essa Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, tornar um nó da INDE, demonstra o compromisso que a imagem tem com esse movimento. Está presente na missão da imagem fazer com que uma organização de dados, o pensamento espacial, a tomada de decisões baseadas na capacidade de ler
a geograficidade do fenômeno é benéfico para todos, né? Para as esferas de governo, para os órgãos públicos. Então, enfim, a imagem ela é a primeira instituição privada a se tornar um nó da Índia. A Esri, ela é um dos membros mais atuantes dentro da OGC. É importante destacar isso, né? O Esri Geoporto Server, ele é a indicação, ele é o que é considerado referencial para a OGC, para fazer a implementação de metadados, né, o CSW. Tá? E além de ter a capacidade de fazer a integração com qualquer outro componente de dado ou outro tipo de informação que tem. Tá? Hoje, a ANA e a CPRM já publicam dados no visualizador da Indy utilizando a plataforma ArcGIS. Tá? Uma coisa importante para a gente pensar aqui, tá? Quais são meus benefícios de ter isso implementado? Eu vou citar alguns aqui. Tá? Primeiro, o gerenciamento estratégico das informações. A capacidade de ter o compartilhamento do dado. E eu consigo, então, monitorar, dar níveis de acesso a esses dados. Eu ganho em agilidade quando eu quero automatizar um processo, eu não preciso ficar dependente de o tempo de entendimento para diferentes ferramentas, eu ganho na automatização de um conjunto de ações. Eu tenho a capacidade de fazer a publicação e dar níveis de acesso. Eu posso ter todos os dados disponíveis para o meu grupo interno e selecionar dentre todos esses dados, 70%, 80% deles, neste momento eu quero dar visualização para o público externo. Eu consigo fazer a gestão da governança dos meus dados, criar indicadores para os dados que eu tenho disponíveis. A partir do momento que os dados se atualizam no mundo, né, se atualizam na minha realidade, a minha atualização deles se dá de maneira muito dinâmica. Eu consigo garantir o ciclo de vida do meu dado, modificando a entrada dele, e ele já está automaticamente disponível para todos os integrantes que consomem que estão conectados à minha IDE. Primeiro, eu quebro os silos e eu integro não só pessoas, mas também grupos, departamentos. Eu consigo atuar na parte da otimização de investimentos realizados. Eu não preciso mais replicar a compra de dados, enfim, né? Eu ganho na eficiência e consigo tomar decisões mais assertivas. Bom, todos esses benefícios eles estão pautados em a oferta da imagem para a implementação de IDE tem 4 importantes pilares, como eu já disse, que estão vinculados ao que compõe o IDE. Primeiro, a capacitação. Treinamento na plataforma ArcGIS e treinamento customizados em Compre. Qual é o seu nível de acesso? Qual é o seu nível de conhecimento? A gente faz um diagnóstico disso e a partir daí a gente estrutura um plano para evolução. A capacidade completa da plataforma ArcGIS de conseguir atender tanto na carga do dado, na produção do dado, no compartilhamento e na visão corporativa da gestão dessas informações, em você ter todos os benefícios de estar conectado num software que ele está nos conceitos de consumo como serviço, né, dentro do ArcGIS Online, e ainda poder desenvolver aplicações, ter APIs que se conectem à realidade da sua empresa e a outros sistemas gerenciais de dados que você tenha, né? Um SAP, um CRM, você consegue conectar dentro da plataforma. A gente estava falando de ter a gestão de informação, a padronização de dados, a adequação àquelas informações de regras e boas práticas que a gente tinha, tá? Além, é lógico, das etapas para criação de cultura dentro da organização, um workshop, treinamento, né? Uma fala para que a mudança aconteça. Quando eu falo desses 4 aspectos, a gente está falando aqui de alguns processos de destaque, que é padronizar e catalogar. Eu preciso integrar e representar, compartilhar e disseminar essas informações.
estes 6 verbos que estão aqui são fundamentais para o sucesso da organização de uma IDE. Eles estão contemplados nessas referências, nesses padrões da OGC. E hoje a gente tem todo um suporte da plataforma ArcGIS para estas linhas de extensões padronizadas pela OGC. Tá? Então, há uma contemplação total. Quando a gente fala disso, como é que o processo acontece? Eu vou detalhar um pouco o que é a realidade. Tá? Imagina a produção de um dado. Eu preciso da carga de um dado, eu preciso fazer a atualização desses dados. Então, uma pessoa vai lá, faz a carga desses dados, vai para um banco de dados espacial. Mas eu também preciso dar as informações a esse dado, fazer a atualização dos meus metadados, que vai para um outro ambiente essa informação. A evolução desse dado depois, o dado espacial, vai para um ArcGIS Server, onde eu consigo depois fazer a publicação de um WMS, de um WFS, onde eu consigo dar a visualização e deixar disponível para edição esse meu dado. Por um outro lado, o Geoport Server ele me permite fazer a consulta das informações que eu preenchi lá atrás. Eu estou dizendo que isso tudo aqui pode ser feito com a plataforma, mas se não, talvez eu precise usar outros 4, 5, 6 softwares diferentes para conseguir fazer cada uma dessas etapas. Eu começo por uma ferramenta que é onde eu faço o dado espacial, depois eu preciso usar uma outra ferramenta para fazer o metadado, depois eu preciso usar uma outra ferramenta para fazer a publicação, enfim, eu preciso fazer uma coxa de retalho que me dá suporte para cada uma dessas linhas. O que a gente está dizendo aqui é que a plataforma ArcGIS e o know-how que a imagem tem na gerência dessas informações faz com que tudo seja feito automatizado e a atualização desse dado, uma vez modificado, vai automaticamente, porque a gente criou fluxos para disponibilidade e eu ainda consigo internamente consumir essas informações com benefício do ArcGIS Online ou do Portal numa visualização de painel de controle interno. Não só o que está indo compartilhado para o público, eu tenho os indicadores monitorados, eu tenho uma visão total da sala de situação dos meus dados. As etapas que fazem essa entrega são então um conjunto de módulos e evoluções da plataforma que estão cobrindo todos os aspectos para a implementação de uma IDE. Tá? Isso é um diferencial. Quando a gente fala disso, a gente está falando, eu vou mostrar alguns exemplos agora aqui. Hoje, a imagem tem uma iniciativa de aproveitar todos os benefícios, e aqui eu não canso de parabenizar a iniciativa da Indy. Hoje existe um visualizador da Indy, e a imagem está, então, desenvolvendo um visualizador da Indy rodando na plataforma ArcGIS. Responsível, a capacidade de funcionar em diferentes mobiles, diferentes ferramentas. Ele é capaz de criar, salvar e compartilhar dados. Faz busca por localização, já tem um benefício de fazer roteirização, já vem com um conjunto de base maps, que são todos aqueles benefícios do ArcGIS Online, dos conteúdos que tem no ArcGIS Online, e já pronto para layout de impressão, com um conjunto de opções para layout de impressão. Vocês vão perceber a evolução desse visualizador, tá indo o link para vocês aí, para vocês testarem, já darem um feedback, consumirem, tá? Assim, uma nova etapa no consumo de todos os dados que estão sendo disponibilizados pelos nós da Indy, além da própria imagem compartilhar com dados. O Ministério do Transporte já é um cliente nosso que está fazendo exatamente a gestão desses dados.
só sobre os benefícios que tem no Ministério dos Transportes sobre a gestão desses dados, a implementação dessa infraestrutura de dados espaciais, repito aqui, serve tanto para órgãos públicos, secretarias, níveis de governo, governos estaduais, municipais, mas também empresas. Tá? Você precisa ter a gestão desses dados. Então, por quê? A premissa que está por detrás, e aí é uma fala do próprio Ministério dos Transportes, eram os desafios que eles tinham, e aí vejam se esses desafios é comum, né, dentro da organização que vocês atuam, e os ganhos que eles tiveram. Duplicidade de informação, né? Eu não tenho uma visão de qual é o meu dado principal. Informação desatualizada, inconsistência nas informações, o que acarreta em atrasos nas minhas obras. Então eu consigo ter mais gestão, mais controle e com isso ganhar em mais qualidade. Estes são os benefícios da implementação de uma ideia. Aí eu consegui trazer a visão dos diferentes departamentos para uma área com uma visão única. E aqui, imagina só a capacidade de ter uma visualização com vários indicadores, conseguindo compartilhar internamente essas informações. Isso é o ponto central. Vocês ganham na gestão de uma das principais informações da empresa, que são os dados. Então, por fim, e que eu já estou caminhando para fechar, o que compõe a oferta da imagem para implementação de uma infraestrutura de dados espaciais. A capacidade nossa de atuar no aspecto do sujeito, das pessoas, com treinamento, com a capacitação, com a emancipação do seu time para serem autônomos no processo de gestão desse dado. O aspecto tecnológico que cobre todos os aspectos, todas as etapas, todos os processos necessários para aquisição, preenchimento de metadados, compartilhamento, disseminação e consumo desses dados. A referência e sermos um dos atores que está dentro das discussões de normas e padrões para a publicação desses dados, além da experiência acumulada para os arranjos institucionais necessários para que essas ações sejam positivas dentro de toda organização. Isso compõe a oferta da imagem. Tá? Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta agora, uma última pergunta para vocês, que é: a identificação da necessidade de uma ideia dentro da organização? Há essa percepção? Eu tinha feito a pergunta anterior sobre o dado, e aí o quão valioso o dado é, e agora a minha pergunta ela é no sentido de a implementação de uma infraestrutura de dados. Tá? Por quê? Olha essa frase. Essa frase é de uma das principais autoridades no Brasil para a governança de dados, que é o Bergson. Ele diz o seguinte: antes do metadado é necessário ter o dado. Antes do Big Data é necessário ter o data, né? Quando eu digo isso, eu estou dizendo que de que adianta eu ter o dado, querer trabalhar com noção de Big Data, querer ter as informações se eu não consigo organizar a minha casa. Vamos ver como que ficou aqui o resultado da enquete. Nossa. Fantástico. Ok. Então a gente está dizendo aqui que majoritariamente aí, quase 90% da audiência aqui nossa dizendo que sim, é necessário ter a implementação de uma ideia na organização. Só para dizer uma coisa importante aqui, quando a gente fala do padrão OGC, de toda essa estrutura que eu estou dizendo aqui, eu estou trazendo o que há de vanguarda, o que há de melhor. Você pode ter uma estrutura simples,
inicial e à medida que a sua necessidade for aumentando, a gente vai escalonando isso, tá? Ela é escalonável, essa implementação, tá? E aí, para os 7% aí que falou não, mas preciso de mais informações, entre em contato, a gente consegue também ter uma conversa caso a caso, né, individual, para conseguir entender quais níveis de dúvida tem, para onde que a gente vai, tá? Pessoal, bom, era essa a mensagem geral, que o objetivo aqui de fato não é dar esse panorama. Fica à disposição agora para responder algumas perguntas. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas já que foram feitas. Eu vou responder aqui. A gente faz o compromisso de responder todas por e-mail. Eu vou aqui agora selecionar 3 para responder. Uma, esse novo visualizador será incorporado oficialmente à Indy? Tá? Bom, a pergunta é excelente. Hoje, a gente fez a apresentação desse novo visualizador para os atores que estão hoje à frente da Indy. A imagem tem um relacionamento muito próximo com a Concar e também com, enfim, né, o IBGE e alguns outros setores que se destacam lá dentro. A gente coloca à disposição para o pleno uso. Esse é o nosso visualizador. Mas ele ser incorporado como oficial aí é uma decisão que não cabe só à imagem. A imagem coloca à disposição. Tá? Até porque vocês vão perceber, não foi o objetivo desse webinar, e depois que eu tenho acesso ao dado, eu preciso fazer análise. Eu preciso usar todo o potencial da análise espacial, da inteligência geográfica que está contido hoje no ArcGIS. Então, isso é aproximar do potencial de análise espacial com o consumo e compartilhamento de dados. Tá? Podem ter certeza que a imagem irá continuamente investir neste visualizador. Em breve eu dou notícias e atualização disso. Tá? Uma outra informação aqui. Consigo integrar diferentes sistemas na plataforma e centralizar numa IDE? Sim. O conceito de uma IDE, é importante a gente dizer isso, né? O conceito de uma IDE é ela conseguir se conectar a outras IDEs. Tá? Eu estou aqui falando de escalas de sistemas. Um macrosistema que se conecte a outros microsistemas. Cada um desses sistemas, cada uma dessas IDEs, elas podem ter como carga de dado no processo dela outras fontes de gestão de dados, outros bancos de dados. O conceito do Data Warehouse, o meu conceito de mineração de dados, o meu BI, se cada um desses elementos é uma fonte de acesso de informação para mim e eu gerencio isso dentro da minha IDE, nesses padrões de interoperabilidade, eu consigo me conectar a outras IDEs. Tá? Vamos lá, pergunta importante. Essa pergunta é ótima, né? E aí eu termino com ela aqui agora, que é como contratar isso, né? Eu preciso ler ali, né? Para se ter uma IDE, é necessário um grande investimento ou consigo começar a implementar essa cultura na minha empresa sem a necessidade de um grande investimento inicial? Ótima pergunta. Primeira característica é o prato de acordo com a fome. O que eu estou querendo dizer com isso? Como é que se contrata isso hoje dentro da imagem? Primeira coisa, a dimensão de qual é o tamanho da sua organização, qual é a quantidade de dados que vocês têm, com que velocidade vocês querem implementar. É uma definição de um projeto. São horas para serem consumidas para essa implementação. E vocês podem fazer um investimento pontual, de, por exemplo, lembra daquelas etapas que eu falei, de dar carga nos dados e organização dos dados. E essa etapa, ela demanda um tipo de
de profissionais no tipo de tecnologia, com a previsão de, a médio prazo, chegar num nível mais avançado de automatização. Uma coisa importante é que, em ciclos, aqui tem um conceito de rápida implementação e rápido resultado. Eu vou aqui dizer algo que eu me comprometo com isso que eu estou dizendo. É lógico que existem níveis diferentes de empresas, mas em questão de semanas, quando eu falo semanas, é 3 semanas, tá? No máximo 4 semanas, a gente consegue sair de um ambiente caótico, desorganizado, sem publicação e ter um primeiro dado publicado. Simples, algumas informações pontuais, com um investimento mínimo para essa implementação e criar um plano de escalonamento deste investimento. Tá? Hoje eu diria que a gente tem, tanto para níveis de governo municipal, prefeituras de pequeno porte, médio porte, fazendo já essa consulta para implementação de IDE, e ao mesmo tempo organizações que não são tão grandes assim. E é proporcional o investimento à estrutura e tamanho da organização. Tá? Podem ter certeza, entrem em contato que eu consigo detalhar, assim, dizer o quanto seria para a sua organização ter uma ideia. Né? Deixa eu conhecer um pouquinho mais a necessidade de vocês que a gente consegue executar. Bom, vamos lá então, gente. Obrigado por dedicar esse tempo aí, dado o horário que a gente começou aí, que era 10h10, a gente está caminhando para o final. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre tudo isso que eu disse, o vídeo do webinar vai ser enviado para todo mundo, as perguntas serão respondidas, e entre no site da Imagem, entre em contato conosco pelo comercial@img.com.br, você vai ter um suporte todo do nosso time comercial para te atender, fazemos uma visita, traga o seu problema, traga a sua demanda, que a gente terá a maior satisfação em conseguir atender. Tá? É importantíssimo que vocês também respondam a pesquisa de satisfação ao final desse webinar, que é importante para a gente sempre melhorar as próximas comunicações nossas. Tá? Falando em próximas comunicações, no dia 28 de julho, tá? A gente vai ter um webinar para uma outra linha da Imagem de conteúdo geográfico, que é a estação virtual. Um novo conceito para acessar, gerenciar e processar imagens de satélite. Tá muito legal o material também da estação virtual. Já replico o convite para todos vocês aí. Tá? Pessoal, obrigado. Tá? Tenham todos aí um bom dia. Agradecer a Daniela também, que está aqui comigo junto na condução desse webinar, e ao Ricardo, que são a equipe de suporte aqui. Tá? Pessoal, bom dia para todo mundo. Prazer falar com vocês.